Você quer começar seu próprio negócio de crochê em 2026? Então você caiu no vídeo certo. Começar seu próprio negócio não precisa ser difícil e nesse vídeo eu vou te contar passo a passo o que eu mesmo utilizei para o meu negócio de crochê para você que quer começar a fazer as suas primeiras vendas. Então fica aqui comigo, já se inscreve, já dá um like, prazer, eu sou a Sá. Eu tenho um negócio de crochê, na verdade eu tenho duas empresas, tanto a minha marca de moda, que é a Sabi Branding, que eu produzo e vendo os produtos à pronta entrega, e o meu site Baissa Gomes, onde eu vendo minhas receitas digitais de crochê, além de materiais para quem tá começando. E eu quero te contar aqui, tintim por tintim, como que eu comecei tudo isso e como você pode aplicar no seu negócio também, principalmente se você tá começando agora. Eu comecei separando esse vídeo em 4 passos essenciais para você poder aplicar, ou se você quer começar o seu próprio negócio em casa, produzindo aí suas peças de crochê ou qualquer outro tipo de artesanato. Então, se você ainda tá pensando no que você quer vender, a gente precisa voltar algumas casinhas e começar pelo branding da sua marca. Então, a sua marca pode ser uma marca separada de você, a sua marca pode ser você mesma, você pode criar uma marca pessoal. Mas para tudo isso, primeiro você precisa escolher qual o nicho que você quer entrar. Então, mesmo que você pense, eu quero fazer crochê, dentro do próprio crochê existem vários nichos e subnichos. Tem amigurumi, dá pra você fazer roupa, dá pra você fazer bolsa. Então, você precisa descobrir e decidir o que você é boa fazendo, o que você tem mais facilidade e o que você mais gosta também, porque geralmente o que a gente mais gosta é o que mais dá certo. Não adianta, a gente não consegue sustentar por muito tempo uma coisa que a gente não gosta, porque isso vai transparecer para as outras pessoas também. Então você precisa produzir, testar, buscar referências e descobrir o que você tem mais facilidade e o que você gosta. Contando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei com a marca de roupas, até tem aqui, ó, mostrando algumas peças das minhas últimas coleções. E desenvolver roupa do zero leva muito tempo, leva cerca de 6 meses no mínimo, até o desenvolvimento, produto, modelagem, piloto, testes. E eu já queria colocar alguma coisa na minha loja até que tudo isso ficasse pronto. Foi quando eu me descobri ali no crochê e comecei a produzir com fio de malha. Com isso, eu comecei a ver que eu tinha mais facilidade para produzir bolsa e comecei a fotografar e a vender nesse meu site junto com as roupas. Acabou que as bolsas fizeram muito mais sucesso e hoje eu sou muito mais conhecida pelas bolsas, inclusive até tô pensando aí como é que eu vou destrinchar isso para as roupas, porque roupa de crochê realmente eu não me dei bem. Foi uma coisa que eu tentei, mas eu acho que leva muito tempo. Eu não conseguia passar uma semana fazendo uma única peça, então foi por isso que não deu muito certo comigo. Então é por isso que eu digo que vocês precisam aí descobrir qual é o nicho que você tem mais facilidade, que você mais gosta. A partir do momento que você já decidiu ali o que você vai se concentrar, qual vai ser o seu foco, qual vai ser o seu nicho de produto, você precisa encontrar a sua vantagem competitiva, que é aquele diferencial que só você tem. Então geralmente é aquela características que as pessoas vão te procurar e não vão procurar em outra pessoa, porque elas sabem que só você vai poder entregar aquilo para ela. É muito importante você descobrir qual que é o seu diferencial e a sua vantagem competitiva, porque é isso que vai te separar de todos os outros artesãos, porque com certeza vai ter aquele produto que só você vai conseguir produzir, que só você vai entregar, que vai ter a sua própria identidade. Pessoas compram de pessoas, gente. Então, às vezes não precisa ser um produto mirabolante que só você consegue produzir uma coisa super difícil. Não é isso, mas é algo que você consegue produzir com a sua essência. Então, muitas vezes a pessoa vai preferir comprar porque é de você e não de outra pessoa. Então, é isso que vai te posicionar no mercado e você vai conseguir se destacar ainda mais com a sua própria identidade visual. Não precisa ficar quebrando muito a cabeça com identidade visual, tentando achar o logo perfeito, o nome perfeito, o desenho perfeito, foto perfeita. Não precisa de nada disso. Você vai melhorando e vai mudando aos poucos. Grandes marcas mudam e ajustam seus logos ao longo dos anos. Então, não precisa esquentar a cabeça com isso agora. Isso aí vem depois, porque conforme você for evoluindo e produzindo é que você vai entender o que combina mais com você, quais são as cores, quais são os desenhos ou logos, ou tipo de foto que você fica melhor. Então isso você vai fazendo aos pouquinhos, pode deixar aí por último. Agora que você já descobriu com o que você quer trabalhar, o que você tem mais facilidade, já começou a produzir ali algumas coisas, já tá fazendo sua identidade visual, aí é uma boa hora para você pensar em como você vai entregar esse produto para as pessoas. No crochê
crochê ou no artesanato em geral, tem algumas formas que você pode fazer isso. Eu vou citar aqui as 3 principais. Você pode trabalhar no formato de encomendas, que é muito bom caso você não queira investir tanto assim no início, queira investir aos pouquinhos, até que você comece a aprender, a pegar o jeito, se você está começando agora. E aí, nesse caso, você pode começar produzindo um portfólio dos produtos que você consegue produzir. Você pode buscar inspirações também para poder mostrar para as pessoas, deixar seu WhatsApp disponível no link das suas redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato com você para fazer as encomendas. Então, esse é um estilo mais livre, então você pode ajustar o seu preço de acordo com o pedido da pessoa, avaliando ali quanto você vai gastar de material, quantas horas você vai gastar para produzir e o nível de complexidade também para poder fazer a peça. É uma forma muito boa de começar, mas vai ter uma venda mais lenta, preciso te avisar. Se você quiser uma venda mais imediata, você pode começar a trabalhar da segunda forma, que seria com produtos à pronta entrega. Então você pode pegar ali o seu primeiro portfólio, que depois vai servir de base para suas próximas encomendas, e vender essas peças à pronta entrega. O bom da pronta entrega é que você consegue fazer testes. Então você vai fazer o portfólio ali produzindo vários produtos e você vai testando quais produtos as pessoas mais gostam, e aí esses você vai conseguir replicar em novas cores, em novos formatos, dando uma coisinha ou outra. E o que não funciona, você consegue vender, você consegue promocionar ali, fazendo mais em conta, apenas para a pessoa poder conhecer também o seu trabalho e quem sabe voltar para fazer até uma encomenda. Aqui você vai precisar fazer um pouco mais de investimento, né? Então você vai investir em estoque, produzindo essas peças, né? E comprando os fios e todos os materiais. E você também vai precisar tirar boas fotos para postar nas suas redes sociais para você conseguir divulgar os seus produtos. Se você não quer fazer vendas físicas, você também pode investir em vendas digitais. Aí você consegue vender as receitas das suas peças, das suas melhores peças ou de peças que você queira ensinar também. Então, dando um exemplo aqui, eu tenho o meu site que eu vendo tutoriais digitais. Então lá eu vendo tanto a receita com passo a passo, descritivo, com os materiais, as medidas, fotos reais do projeto. E lá também tem um link de QR Code para a pessoa clicar para entrar na minha videoaula, onde eu faço um vídeo mostrando o passo a passo para iniciantes, para que qualquer pessoa entenda, mesmo se ela nunca pegou numa agulha. E aí você pode até escolher se você quer fazer tutoriais mais para iniciantes ou até para pessoas já intermediárias, pessoas que já conhecem os pontos e querem aprender novas receitas. Outra forma também, se você não quiser gravar vídeos, tutoriais, aulas, às vezes você não tem como gravar, não tem muito tempo, enfim, você pode fazer fotos do passo a passo. Então, quando você estiver construindo a sua peça, você pode fazer fotos de todo o processo e aí você coloca ali na sua receita as fotos junto com o passo a passo descritivo para vender também como uma receita digital. A vantagem das receitas digitais é que você vai ter o trabalho uma vez e depois ela vai se tornar uma renda passiva para você, que é uma grande vantagem se você for comparar com produto físico, que você sempre vai ter que estar produzindo e gastando várias horas do seu dia para poder produzir aquela peça para sua cliente. Então repare que as formas de vender, tanto físico ou digital, são diferentes, mas o seu público final também é diferente. Por isso que você tem que definir qual você quer fazer. No meu caso, eu fiz os dois, mas eu separei. Então eu tenho a minha marca, que é a Sabe Brand, onde eu produzo e entrego para as pessoas que gostam de peças artesanais e de crochê, mas que não querem produzir. E a minha marca pessoal, que é o Baissa Gomes, onde eu vendo as receitas e os tutoriais digitais, assim como os materiais físicos também, mas aí pro público que gosta, mas que quer produzir seu próprio produto, que gosta do DIY ou que já faz até, ou que quer aprender comigo para fazer para vender. Então são produtos diferentes para públicos diferentes, é por isso que é bem importante de você definir. Agora que você já definiu o brand da sua marca, o seu nicho, o seu produto, como você vai vender, você já pode começar a postar nas redes sociais. Então a melhor forma de você se divulgar hoje é escolher quais plataformas ou plataforma vai ser a sua principal. Você pode começar com uma principal e depois ir abrindo nas outras. Eu recomendo as principais, que são o Instagram, o TikTok e claro aqui o YouTube. Eu gosto muito do YouTube, principalmente para artesanato e crochê, porque aqui as pessoas sempre buscam as coisas que elas querem aprender, né? Você clicou nesse vídeo provavelmente para aprender alguma coisa comigo, eu espero que você esteja gostando. Então se você quer vender suas receitas de crochê, o YouTube pode ser sua rede principal. Se você quer vender produtos físicos, aí você pode escolher o Instagram ou o TikTok, ou
você pode escolher os 3, o que eu acho que vai ser um pouco mais difícil para quem é iniciante. Vou ser sincera com vocês, o jogo para quem tá iniciando o seu próprio negócio e quer divulgar pelas redes sociais é o volume e a constância. Então foca mais em quantidade do que em qualidade. A qualidade vai vir com o tempo, mas primeiro você precisa pegar prática. Então você produzindo muito conteúdo todos os dias, você vai ser mais visto e você vai ficar melhor em gravar, editar e produzir. Você vai conseguir testar melhor também quais são os conteúdos que dão mais certo e você vai até testar o seu olhar para você conseguir analisar as métricas e saber onde você pode melhorar. E aí com essa constância você vai conseguir produzir com qualidade no futuro. Então não se preocupa muito com isso agora. Então o mais importante é não travar e postar o máximo de conteúdo que você conseguir para divulgar o seu trabalho. Depois que você produzir um bom volume de conteúdo e testar bastante, você já vai conseguir entender quais as pessoas mais engajam e mais interagem. Aí você pode repetir esse mesmo formato, mudando ali os produtos que você vai mostrar ou a forma que você vai fazer, mas utilizando aqueles elementos que você já sabe que funciona. E uma vez que você tem um conteúdo orgânico validado, chega a hora de investir no tráfego pago. O tráfego pago é uma maneira de ampliar os seus resultados do orgânico. Então não adianta ficar patrocinando ali um conteúdo que ninguém tá vendo, que ninguém tá se interessando no orgânico e achar que o tráfego pago vai salvar ele, porque isso é muito difícil. O mais provável é que você vai gastar só o seu dinheiro e você deveria estar gastando esse tempo produzindo novos conteúdos até que algum funcione. Então o tráfego pago é bem importante para que você cresça e alcance novos públicos que às vezes você não vai conseguir no orgânico, mas tem que ser com aquele conteúdo que já funciona no orgânico, aquele conteúdo que as pessoas já gostam, porque isso vai amplificar e te ajudar a alcançar novos públicos, mas sem gastar dinheiro à toa também. Se você já escolheu suas plataformas e tá produzindo conteúdo com constância, já está colhendo seus primeiros bons resultados, aposto que você já vai estar começando a converter em vendas, principalmente se você ampliar o seu público com tráfego pago. Mas aí você deve estar se perguntando, onde que eu vou vender esses produtos, sendo tanto físicos quanto digitais? Então calma que eu vou te dar aqui algumas alternativas que até eu mesma utilizo. A primeira forma é com vendas físicas, então você pode vender aí perto da sua casa, né, para pessoas que você conhece, por WhatsApp, por grupos. Você pode participar de feiras de artesanato, e aí você consegue procurar aí nas redes sociais quais são as principais feiras da sua cidade, perto de onde você mora. E aí você procura a organização para você poder participar. E para isso você basicamente vai precisar investir num estoque para você ter o que mostrar para as pessoas para vender nessas feiras. Daí pode vir muitos clientes depois também de encomendas, o que é muito legal. E você pode até ficar conhecida na sua cidade pelo seu nicho. Nós temos várias plataformas digitais também que você pode utilizar. Eu conheço a Elo7, que é uma plataforma que você pode vender seus produtos artesanais de crochê, produtos físicos lá. Tem a Moira, que você consegue vender suas receitas digitais. Tem o Etsy, que você também consegue vender suas receitas digitais internacionalmente, que é muito legal. Você pode colocar em outras línguas, né, caso você saiba. Em inglês, espanhol, alemão, enfim, o que você souber. Senão você pode usar também a IA, que está disponível aí para você conseguir traduzir. Você pode usar marketplaces como Mercado Livre, Shopee para vender seus produtos físicos, mas saiba que essas plataformas têm algumas taxas ali que eles vão te cobrar para você conseguir vender, né? Eles vão ganhar alguma coisa e aí você tem que entrar ali em cada um. Então você precisa olhar lá direitinho para ver se vai compensar para você, porque senão você acaba coloca um preço ali achando que vai vender e aí depois você vê que o seu lucro foi comido ali, entre aspas, com esses percentuais que eles cobram ali, tanto para você estar na plataforma, quanto percentual de venda, de royalties, enfim. Então você tem que olhar direitinho ali o que cada plataforma vai cobrar de você antes de colocar os seus produtos. E uma outra forma também, que é a forma que eu mais gosto, que eu mais recomendo, mas que dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouquinho mais complicado, então vai exigir mais tempo de você, já é mais avançado, é ter o seu site próprio, né? No caso, eu tenho 2 sites, como eu falei pra vocês, e deu muito trabalho pra fazer eles. Se você entrar no canal, você vai ver nos meus vlogs aqui, eu mostrando como que eu fiz passo a passo. Mas se você gosta, se você quer ter um negócio a longo prazo, é essencial você ter o seu site próprio. Eu te recomendo que você comece hoje e vá melhorando aos pouquinhos. A vantagem do seu site próprio é que ele é a sua casa, né? Então ali você vai conseguir fazer toda a construção de marca. E se um dia as redes sociais caírem, todas as plataformas caírem, enfim, acontecer alguma coisa desse tipo, o seu site é a
sua casa, ninguém vai derrubar. E ali você vai poder demonstrar todos os seus produtos na sua própria vitrine, com sua identidade visual, com o seu nome. Você pode aí buscar ajudas também no próprio YouTube, de como construir seu site do zero. Posso até fazer um vídeo ensinando como eu fiz os meus aqui pra vocês. Quem quiser, deixa aí pra mim nos comentários. A desvantagem é que é bom você ter um CNPJ de MEI, pelo menos, pra você iniciar, pra passar a credibilidade pro seu site, né, de que a pessoa vai receber realmente aquele produto, porque se trata de uma empresa séria. E você vai precisar se organizar um pouquinho melhor, separando a sua conta jurídica da sua conta pessoal, porque no futuro isso vai fazer bastante diferença pra você. Escuta o que eu tô te falando. Então, se você ficou até aqui, já comenta aqui pra mim, esse é o meu ano, e me conta um pouquinho da sua história, porque eu quero muito saber. Aproveita que eu vou deixar linkado aqui meu planejamento de marca no Notion, pra quem tá iniciando do zero, com todo o passo a passo de tudo que eu falei aqui, com muito mais dicas também pra você que quer iniciar o seu próprio negócio ou sua própria marca de crochê. Se inscreve no canal pra mais conteúdos de crochê, dá um like se eu te ajudei e me conta o que vocês querem saber no próximo vídeo. Um beijo e até lá!